primeiro bloco aqui que a gente vai falar é acerca, né? Deixa eu pegar aqui. É acerca dos dons de revelação, tá? Dons de revelação. Quais são eles? Os dons de revelação. Vou abrir aqui para vocês o mapinha. Dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Vamos falar sobre esses três aqui então, tá? Eu vou tirar aqui da tela só para a gente desenvolver o assunto aqui. 1 Coríntios 12, versículo 8 fala o seguinte: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, irmãos, é um dom. E esse dom, ele é dado ao crente através da vontade do Espírito Santo. Ele é diferente da sabedoria, que a Bíblia diz assim que se nós quisermos obter sabedoria, podemos pedir para Deus, porque Ele dá para todos. Não é uma sabedoria que está disponível para todos, porque os dons do Espírito, eles são entregues de acordo com a vontade e a decisão do Espírito Santo. Então, essa não é aquela sabedoria que você olha para a pessoa e fala: nossa, como você é sábio, nossa, como você conhece bastante da Bíblia. Não é esse tipo de sabedoria, tá? É uma sabedoria divina, é uma sabedoria instantânea. Para quê? Para aplicar os desígnios de Deus em qualquer questão. É uma sabedoria que Deus te dá, além da sabedoria geral, comum, que Deus dá para todas as pessoas, para você aplicar em algumas questões específicas. Muitas vezes também esse dom ele é chamado de dom de revelação. Quando você tem uma revelação sobre algo, aí você está recebendo uma palavra de sabedoria. Geralmente, essa palavra de sabedoria, ela vem para você, onde você tem um testemunho interior, você entende no seu espírito aquilo e você vai atuar de acordo com a situação. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, a gente vê uma passagem onde a Bíblia fala sobre as duas prostitutas que vieram até o rei Salomão. 1 Reis 3,16. Deixa eu ler aqui para vocês um trechinho, né, da história, só para a gente relembrar aqui. Fala assim, 1 Reis 3,16. Então vieram duas prostitutas ao rei, se puseram perante ele. Disse uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei a luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Porém, outra pessoa se achava conosco na casa. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto eu dormia, e tirou meu filho do meu lado e deitou nos meus braços o seu filho morto. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas de repente, pela manhã, a história provavelmente você já conhece. E Salomão se viu nessa situação sem saber como fazer. Porém, ele teve uma palavra de sabedoria, uma revelação de Deus acerca dessa situação. E ele disse o seguinte: disse o rei, no versículo 25, divide em duas partes o menino vivo e dá a metade a uma e a metade a outra. Por que Salomão falaria uma coisa dessa, querido? Porque ele teve uma revelação do Espírito que essa seria a única forma dele resolver esse impasse, colocando à prova ali o amor daquelas mães pelo bebê. A palavra de sabedoria, ela vem para abrir a nossa mente para que nós venhamos compreender, através da revelação de Deus, alguma situação. E tem duas situações. Uma coisa é a palavra de sabedoria, outra coisa é a palavra de conhecimento, que a gente já vai falar.
tá? Mas a palavra de sabedoria, ela tem uma característica. Vamos voltar para o nosso mapinha aqui. Como que funciona a palavra da sabedoria? Muitas vezes esse dom é chamado de revelação por muitas pessoas. E também, deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar. E também ele atua de 3 formas. Quais são as formas que a palavra de sabedoria atua? Quando é uma revelação seguida de conselho, ou seja, você tem uma revelação e Deus nessa revelação ele já está te dando uma direção, uma forma de como você vai agir, uma forma de como aquela pessoa para quem você está recebendo aquela revelação, aquela palavra de sabedoria, deve se comportar. Ou seja, é uma revelação que vem acompanhada de conselho ou de direção. É uma revelação que vem acompanhada de governo, de uma instrução, tá? Então, a palavra de sabedoria, ela é uma revelação seguida por uma orientação, um conselho. Depois a gente tem aqui a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural do conhecimento de Deus. A palavra de conhecimento é uma percepção que você tem na sua mente. Você entende a vontade de Deus. Você entende o desejo de Deus e ele te faz saber planos das outras pessoas, intenções das outras pessoas. Ele te faz saber informações que você não teria como saber por você mesmo. É uma revelação também, assim como a palavra de sabedoria. Mas ela está, diferentemente da palavra de sabedoria, ela não vem acompanhada de um conselho, nem de uma orientação, nem de uma direção. A palavra de sabedoria, ela vem para demonstrar coisas que estão ocultas. Por exemplo, ela faz com que o homem e a mulher de Deus tenham a revelação daquilo que está escondido no coração de outras pessoas. Provavelmente, em várias passagens da Bíblia, você viu a Bíblia falando assim, e Jesus, conhecendo o coração deles. O que a Bíblia está falando aqui? Não é que Jesus fazia leitura de mentes. Não sei se você já percebeu que a Bíblia mostra que Jesus realizou todos os milagres que ele realizou, mas ela não fala que ele fez esses milagres porque ele era Deus. Quando Jesus veio, se encarnou, ele abriu mão do seu poder, da sua glória, mas ele realizou milagres, curou enfermos, expulsou demônios, ele fazia todas aquelas ações sobrenaturais que ele fazia porque ele era cheio do Espírito. E cheio do Espírito, ele fluía nessa plenitude desses dons do Espírito. Então ele tinha essa palavra de conhecimento, onde Deus revelava, através do poder do Espírito Santo, para Jesus o que estava oculto no coração dos homens. Um exemplo disso, você vê aquela passagem lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo de 1 a 12, quando o profeta Natã, ele recebe a palavra de conhecimento acerca do pecado do rei Davi. Quando ele revela o pecado de Davi, ele conta aquela história, né, sobre o homem que só tinha um cordeirinho e o outro homem rico que tinha vários, pegou o daquele homem que só tinha um para servir. O que o profeta Natã fez ali? Ele recebeu uma palavra de conhecimento acerca do erro do rei Davi e ele foi lá confrontar aquela atitude. Outra coisa, lá em 1 João 48, quando Natanael se aproxima de Jesus, estava incrédulo, não estava acreditando naquilo que estavam falando para ele acerca de Cristo. Então Jesus fala assim, esse é um verdadeiro israelita. E aí ele nossa, não recebe muito bem esse elogio de Jesus. E aí Jesus fala para ele assim, eu vi você quando você estava sentado embaixo de uma figueira. Deixa eu ler aqui para não ficar nas minhas palavras. João 1, 48 e 49, tá? Versículo 48. Perguntou Natanael, de onde me conhece?
Jesus falou para ele, né? Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, no 47. Aí no 48, Natanael responde: de onde me conhece? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Como é que Jesus conseguiria saber disso aqui? Porque ele teve uma palavra de conhecimento, ou seja, qual que é a forma de atuação da palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento, ela vai atuar de duas formas na vida da pessoa. Como que ela vai atuar? Deixa eu voltar aqui para o nosso mapinha. A palavra de conhecimento, ela faz com que o homem de Deus tenha a revelação, geralmente, daquilo que está escondido, para trazer conserto. E ela atua dessa forma, é o conhecimento e esclarecimento de coisas de uma forma sobrenatural. Ela revela problemas e pecados que estão muitas vezes ocultos na vida das pessoas. Então a palavra de sabedoria é uma revelação seguida por uma orientação. A palavra de conhecimento é uma revelação que vem para extrair coisas que estão ocultas, aquilo que os homens estão escondendo em seu coração. Como eu falei para vocês, diversas passagens a Bíblia fala, e Jesus, sabendo do coração deles, e aí Jesus confrontava, não era as palavras deles, não era a atitude, muitas vezes Jesus confrontava os fariseus, aquilo que estava no próprio coração deles. Então, nesse primeiro grupo aqui, que nós temos, dos dons, que é o primeiro bloco no grupo dos dons de revelação, nós temos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e agora o terceiro item que a gente vai falar aqui, que é o discernimento de espíritos. Como que funciona o discernimento de espíritos? Lá em 1 Coríntios 12, 10. Vamos ler 1 Coríntios 12, 10 para a gente ler aqui a parte que fala sobre o discernimento de espíritos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Há outro, operação de milagre, a lista dos dons aqui, né? Há outro, profecia, e há outro, discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espírito, pastor? Discernimento de espírito é quando eu vou lá e descubro qual é o nome daquele demônio que está ali manifestado e falo para ele, tranca a rua, Maria Mulambo, e parará, e vai lá e expulsa. Isso não é discernimento de espírito. Até porque os demônios não têm esses nomes, né? Mas isso é um outro tema. Lá no curso de teologia, quando a gente está estudando os anjos e os demônios, aí a gente vai falar sobre isso. O que é o discernimento de espíritos? É o ato de você entender no espírito o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Ou seja, é você ter discernimento se algo ou alguma atitude ou alguém ou algum mover espiritual provém de Deus ou não. Esse dom é o que faz a pessoa julgar corretamente as coisas espirituais, que acontece diariamente, que acontece em algum momento específico ou que acontece de repente. É você julgar se, por exemplo, a situação que você está passando, se é algo normal do cotidiano da vida ou se é algo espiritual. É você julgar se essa enfermidade provém de atuação maligna ou se provém de algo espiritual. É você ter esse discernimento de algo que não tinha como você ter um entendimento sem essa atuação desse dom na sua vida. Então, o discernimento de espírito, ele é o ato de entender no espírito do homem, ou seja, como que você entende no espírito? Como que você entende no seu espírito que algo é de Deus, que algo não é de Deus? Isso é o que eu falei para vocês na aula passada, que a gente chama de testemunho interior. É a mesma forma que você sabe que você é salvo.
Como que você sabe se você é salvo ou não? Você tem certeza da sua salvação, ou pelo menos deveria. E como que você tem essa certeza que você é salvo? Você não sabe explicar, mas você tem essa confirmação, porque o Espírito Santo é quem te confirma. Então, da mesma forma, é o Espírito Santo quem testemunha para você, no seu espírito, se aquilo provém de Deus ou não. Isso é o que a gente chama de testemunho espiritual. Sabe quando você fala assim, eu estou com uma impressão de que tem alguma coisa errada aqui. Eu estou com uma impressão de que isso aqui não é de Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Certa vez eu saí com algumas pessoas, alguns discípulos e a esposa e tudo, e a gente ia jantar em um determinado restaurante. E a gente entrou lá, estava cheio o restaurante, pediram para a gente aguardar. A gente já tinha andado bastante pela cidade ali, que era a cidade turística, né? Tava cheia a cidade, os restaurantes todos cheios. A gente olhou, escolheu um lugar e entramos. Só que quando eu entrei naquele lugar, me deu uma inquietação no meu espírito para que eu não ficasse naquele lugar de forma alguma. Foi um dos poucos lugares em que falaram assim, vocês vão ser atendidos rápido, já estamos reservando aqui, separando um lugar para vocês, só que alguma coisa ali não estava bem. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nada de errado. Mas no meu espírito, ou seja, o testemunho interior falava, o Espírito Santo falava, vocês não podem ficar aqui, vocês não vão comer nesse lugar. Então, é uma confirmação, um discernimento que você tem no seu espírito de algo. Se é para você fazer, se é para você não fazer, se é de Deus ou se não é de Deus. Ou seja, então é o ato de revelar as intenções ou projetos, ações, se elas procedem de Deus ou da própria pessoa ou se procede de demônios. Está entendendo? Como que atua o discernimento de espírito? Dessas três maneiras aqui. Três formas de atuação do discernimento de espírito. É o ato de revelar se a intenção, ou se projetos ou se ações procedem de Deus ou não, ou das pessoas. Por exemplo, isso é de Deus. Não, eu quero fazer isso aqui porque é de Deus. Aí você vai lá, começa a se envolver com alguma atividade que aparentemente você achava ser de Deus, mas acaba que não é. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa, você vai lá, pede uma orientação e o pastor fala, não mexe com isso, não se envolve com essas coisas. E aí você fala, não, mas vai ser benção, vai ser bom, eu vou ter um ganho aqui. Você não vê mal nenhum. Aparentemente não faz nenhum mal. O conselho aparentemente que você recebeu não tem sentido. Por quê? Porque o seu pastor teve um discernimento de que aquilo não era de Deus para a sua vida. Ou às vezes é algo da própria pessoa. É algo que a pessoa quem quer fazer. É algo que é do homem. Ou seja, não é de Deus. Mas a pessoa está falando, não, isso é de Deus sim. Deus me disse, Deus me mostrou. Tem muito isso, né? Deus me mostrou, Deus me falou. Mas não é de Deus, é do homem. Ou às vezes é até de demônios. Às vezes são coisas que provêm de demônios. Então você vai, pelo discernimento de espírito, entender como que isso aqui funciona. Mas também o discernimento de espírito, ele funciona dessa forma, para revelar uma influência. Lembra do que eu estava falando sobre o restaurante aqui? Ele revela a influência espiritual que está operando em determinados lugares. Se você é alguém sensível ao Espírito Santo, provavelmente já aconteceu de você chegar em alguns lugares e você sentir algo estranho. E você não se sentir bem. Ou você sentir um peso espiritual naquele lugar. É um discernimento que você está tendo de que a influência espiritual do ambiente não é legal. E uma outra maneira aqui de atuação do discernimento de espírito é dar para nós poder, um poder sobrenatural, tá? Porque não vem de nós, é algo espiritual, de perceber a manifestação demoníaca. Aí sim, e muita gente resume o discernimento de espíritos nisso daqui, de discernir a manifestação demoníaca. Vamos ler aqui essa passagem em Marcos, capítulo 1, 23 a 28. É a cura do endemoniado de Cafarnaum.
fala o seguinte, Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: Que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que é o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções. Esse exemplo não está tão claro, mas eu vou ler uma outra passagem para vocês entenderem aqui. Por quê? Há uma questão que é perigosa nas igrejas. Qual é? A espiritualização exagerada de tudo. E, às vezes, os demônios querem se passar por manifestações de Deus. Já aconteceu de pessoas estarem possessas por demônios e orando em línguas. Como que você vai saber se isso é uma manifestação demoníaca ou não? Somente se você possuir discernimento de espírito. Você até ouve a pessoa orando em outras línguas. É até parecido com o que você já percebe de outras pessoas e até mesmo você orando em outras línguas, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Teve uma situação onde eu ministrava o louvor, na época que eu ministrava o louvor, né? Nos primórdios. E eu estava à frente, assim, em cima no altar, e ministrando o louvor, e nas primeiras filas, uma pessoa lá orando em línguas durante o louvor. Mas, de alguma forma, aquela oração me incomodava. Aquela oração, não sabe? Eu percebi aquela pessoa orando em línguas, e é algo que não era comum, porque muitas pessoas podem estar ali orando em línguas durante o período de louvor. É um período que você pode orar e edificar a si mesmo. E aquilo me incomodava. E por quê? Porque era um discernimento de que aquele movimento não era algo de Deus. E às vezes você vê, por exemplo, os demônios manifestando nas pessoas e tentando enganar quem está ali orando em línguas, se fazendo passar por um mover de Deus. Então, esse é o dom que faz a gente julgar essas coisas corretamente. E, então, a gente não pode viver uma espiritualização exagerada. Por quê? Porque pode acontecer dos demônios também querer se passar por coisas de Deus. E a gente só vai conseguir entender através do discernimento de espíritos. Lá em Atos, capítulo 16, tem uma passagem onde isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha só, eles estavam pregando o evangelho, eles estavam evangelizando. E aí o versículo diz assim, no versículo 15 de Atos 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo. O que ela dizia? Esses homens são servos do Deus Altíssimo. É errado isso? É mentira? Não é. Ela estava enganando? Falando algo que não fosse verdade? Não estava. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, o que ela estava falando era verdade. O que o espírito que atuava na vida daquela jovem estava falando ali era uma verdade. E o versículo 18 fala assim: Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse para quem? Para a menina? Não, para o espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele na mesma hora saiu. E os outros versículos vão dizer que ela perdeu essa capacidade de fazer adivinhações. E ela perdeu a função de dar lucro para os seus donos. Então,
esse espírito que estava nessa jovem, ele, apesar de ter falado algo que era verdade, era um espírito de adivinhação, um espírito maligno, e ele estava buscando uma validação, falando algo que era verdade sobre os apóstolos, porque se ele não tivessem discernimento e não repreendesse aquele espírito, uma vez que ele falando essas verdades acerca dos apóstolos, as pessoas achariam que tudo que ele falaria depois também era verdade. Mas o apóstolo Paulo teve discernimento de espírito e repreendeu o espírito maligno que estava nessa jovem aqui, e ela ficou liberta, porém ela não teve mais a capacidade de adivinhar. Então, como que atua o discernimento de espírito nas nossas vidas? Discernimento de espírito, ele vai revelar se as intenções ou projetos e ações vêm de Deus ou não, da própria pessoa ou de demônios. Ele vai revelar a influência espiritual no ambiente, naquele lugar, numa casa, num bairro, numa rua, numa cidade, num estabelecimento. E ele vai dar poder ao crente para perceber manifestações demoníacas, tanto para expulsá-lo, como a gente leu aqui em Marcos capítulo 1, como para entender o que é que está acontecendo, como a gente leu aqui em Atos 16, quando o apóstolo Paulo repreendeu esse espírito de adivinhação. Amém, queridos? Então, são essas as formas de a gente mover nos dons, os dons de revelação, onde a gente recebe a revelação, a palavra de sabedoria, que é a revelação que vem com o conselho, a gente recebe a palavra do conhecimento, que é uma revelação seguida de uma advertência, de uma repreensão, ou seja, vem para trazer à tona algo que está escondido, e o discernimento de espírito que nos ajuda a discernir regiões, lugares, comportamentos, intenções das pessoas, como aconteciam com Jesus, por exemplo. Então, esse aqui é o grupo dos 3 dons de revelação. É um dos braços lá do candelabro, como eu mostrei para vocês aqui, né? É um dos braços aqui do candelabro. Ó, você vê esse do meio aqui, ó. Você tem palavra de sabedoria, né? Deixa eu pegar meu marcador aqui de novo. Você tem aqui, ó, palavra de sabedoria, que é esse daqui. Você tem palavra de conhecimento e você tem aqui discernimento de espírito. Todos vêm desse do meio aqui, certo?